Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal Evolua. Eu me chamo Francesco Jansen e no vídeo de hoje, como vocês já estão vendo aí na descrição, eu vou contar algo que eu fui testemunha ocular e participante também dessa história. Essa experiência aconteceu mais ou menos quando eu tinha por volta de uns 10 anos de idade. Era mais um dia como qualquer outro. Vivíamos na mesma residência, eu, meu pai e minha mãe, quando por volta do final da tarde alguém bate no portão, meu pai vai atender e eu escuto de longe meu pai conversando com uma moça. Era uma moça que morava na rua de trás do meu pai e eu via meu pai ali meio que contrariado. Então quando eu fui chegando perto, eu comecei a escutar meu pai falando o seguinte: não, mas ele não está morto? E a moça falou sim. E ele falou: olha, isso vai contra os meus princípios, porque os meus princípios diz que eu preciso orar por pessoas que estão vivas, não por pessoas que estão mortas. As pessoas que já estão mortas eu já não posso fazer mais nada. E aí eu comecei a entender o contexto daquela conversa, de que a moça chegou ali porque o filho dela, no dia anterior, tinha cometido suicídio e já estava ali próximo de umas 24 horas que ele estava morto já. E ela veio pedir para o meu pai ir lá na casa dela orar pelo filho dela. O pai desse rapaz, ele tinha por apelido Ligeirinho, porque ele tinha uma empresa de ônibus e ele era famoso por andar rápido. Então, essa senhora estava ali pedindo que meu pai fosse orar pelo filho dela, que estava morto. Essa mulher não soube expressar muito bem o que ela queria, porque dentro do interior dela, ela queria que meu pai fosse orar por uma ressurreição. Só que meu pai não captou essa intenção dela. Ele apenas foi literal no que ela estava falando, né? E ele falou: ó, o meu conceito é de orar por pessoas que estão vivas, não orar por pessoas mortas. Até porque na Bíblia existe, ele falando com a gente depois, né? Até porque na Bíblia existe uma proibição de você fazer contato com mortos ou acessar o submundo para fazer contato com pessoas que já foram. Pois bem, essa mulher, de tanto insistir, meu pai falou o seguinte: não, tudo bem, já estava ali pro finalzinho da tarde. Ele falou: não, tudo bem, eu vou tomar aqui um banho, me arrumar e aí eu vou lá. Ela falou: não, tudo bem. Já, como eu mencionei, ela disse que tinha chegado de noite e ele já tinha cometido suicídio, tinha cortado os pulsos. E aí meu pai mais uma vez comenta isso com a gente. Não sei se apenas para reforçar a ideia ou se ele estava querendo que a gente falasse alguma coisa, né, eu e minha mãe. E aí ele comenta novamente, né, de que isso vai contra os princípios dele, porque os princípios dele eram os princípios bíblicos. Enfim, chegando lá, ao entrar na casa, tem a garagem, e eu já vejo uma espécie de um líquido escuro. E eu começo a perguntar para minha mãe o que era aquilo. A princípio eu achei que o rapaz era mecânico, que ali era algum vazamento de óleo de um carro. E minha mãe, entre bocas, chegou até a mim e disse que aquilo de coloração escura era sangue. E aí nós fomos seguindo o rastro desse sangue, né? Na verdade, a dona da casa estava nos dirigindo até o local onde estava esse rapaz. E quando chegamos no quarto, ele estava estirado na cama, com o chão numa quantidade de sangue que eu nunca vi em toda a minha vida. O chão tomado de sangue. E ele com a faca, né,
a faca na cama e os pulsos cortados e ele estirado. E aí meu pai me perguntou novamente, ela falou que chegou de noite, ele já estava assim, e nós chegamos lá no final da tarde, quase ao anoitecer. E meu pai novamente reforçou a ideia, falou, eu só estou aqui porque você insistiu muito, mas ainda eu acho que isso vai contra os meus princípios bíblicos e tal. Mas de repente eu acho que meu pai teve um insight na cabeça sobre a intenção dessa mulher. Ele olhou para ela e falou o seguinte: você tem fé que quando eu orar pelo seu filho, após eu terminar de orar por ele, ele vai se levantar? Ela falou, sim, eu tenho fé. Então eu, meu pai e minha mãe começamos a orar por aquele rapaz. Eu não lembro do meu pai fazendo nenhum tipo de oração extraordinária. Muito pelo contrário, foi uma oração muito simples. Eu não lembro dele ter dado nenhum comando para aquele corpo se levantar. Ao final da oração, ele falou em nome de Jesus e disse amém. Assim, quando ele disse amém, o rapaz se levantou e sentou na cama. E a mãe começou a chorar copiosamente e perguntou se ele estava se sentindo bem. Ele disse que sim, que estava bem, tranquilo. E aquela mulher começou a entrar em um êxtase de emoção e perguntou quanto que era o serviço para o meu pai. Meu pai falou, não, eu não cobro por nada disso. Isso foi Deus que fez. Eu apenas sou um instrumento dele, apenas eu sou uma caneta. E a mulher ficou insistindo, e meu pai falou que não. E aí, no final, meu pai perguntou se aquele rapaz ali, ele queria fazer um voto, ele queria fazer uma aliança, ele queria entregar a vida dele para os comandos de Deus, para os comandos de Jesus. Ele disse que sim. E aí a gente saiu daquele local. Então, essa foi a primeira e a única vez em toda a minha vida que eu vi, que eu fui testemunha ocular de um morto que ressuscitou. É algo que me marcou, é algo que faz parte da minha história, é algo que nada, nem ninguém consegue tirar isso. Essa experiência que eu vivi, que eu passei, que eu presenciei e que eu participei dela. Então foi algo extremamente encantador. Você sai com uma sensação da realidade de Deus acima do que você já considera como real. Porque uma coisa é você provar a realidade de Deus em uma esfera e de repente vem uma esfera acima daquela própria realidade que você já estava experimentando. Então, é uma realidade que transcende as coisas rotineiras, as coisas cotidianas. Então é isso, pessoal. Grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que essa experiência que eu vivi, que eu provei, alimente vocês cada vez mais para que vocês possam buscar a Deus e saiba que o mesmo Deus que você lê na Bíblia, que ele atua lá na Bíblia com poder, com força, com milagres, ele atua também nos dias de hoje. Ele não mudou, ele é o mesmo. Ele fala lá com os profetas, com as pessoas no passado, ele fala hoje da mesma maneira e ele opera hoje da mesma maneira. E ainda mais, Jesus disse que os discípulos dele fariam as obras que ele fez e ainda maiores. Então, o poder ainda é real e ainda continua a se manifestar. Grande abraço, até uma próxima.